Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai falar de um tópico muito importante, muito negligenciado, que todo mundo deveria conhecer, que é o tema erros. Então a gente vai falar sobre erros, tratativas de erros, de falhas, de exceções, beleza? Então vamos cair aqui no Dartpad, vamos descobrir e entender o que é isso. Não é um bicho de 7 cabeças, é algo muito simples na verdade, porém como todo bom profissional que está iniciando, a gente acaba negligenciando. E o que acontece? Nossa aplicação estoura erros, estoura exceções e morre o app, morre a aplicação. Então a gente tem que tratar erros, saber quando tratar, saber quando propagar, saber criar erros personalizados e etc. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Vamos lá. Então aqui no Dartpad, vamos começar com um exemplo. Vamos supor então que o usuário ele vai fazer um cálculo matemático. Qual o cálculo matemático? 2 dividido por 0. A gente sabe que toda divisão por 0 dá erro matemático, beleza? Porém, então vou fazer aqui um toInt, porque toda divisão no Dart ele retorna um double pra gente, ok? Só pra gente ver esse erro. Se eu fazer isso então, 2 dividido por 0, olha que legal. Tive uma exceção, ó. Ele falou que essa operação não é suportada. Então, como que a gente previne que isso aconteça no nosso app, na nossa aplicação? Porque se fosse uma aplicação real, se fosse esse tipo aqui que estava ocorrendo, ou eu estou acessando um arquivo que não existe, estou fazendo uma escrita em disco e falha, estou fazendo qualquer coisa que pode gerar uma exceção, eu tenho que fazer a tratativa para garantir que não vai travar o meu event loop, matar o meu processo e o meu app vai morrer e o meu Dart vai morrer, beleza? Então como que a gente trata para que o usuário não receba essa mensagem feia no final ou que o app ou aplicação, em Dart no caso, não falhe, não morra, ok? Então a gente vai conhecer aqui o famoso try catch. O que é o try catch? Assim como o nome diz, ó, try, então ele vai tentar alguma coisa e caso falhe, eu quero capturar essa falha. Então, já eu explico cada parâmetrozinho aqui bonitinho. Então, capturar a falha. Então, esse é o nosso famoso try catch. Então, a gente vai trabalhar muito com try catch. Não é feio trabalhar com try catch, ok? Então, ele é muito importante, principalmente para a gente tratar possíveis erros que o nosso sistema pode acarretar. Para quem está começando, é difícil visualizar quando um erro pode acontecer, ok? Mas é sempre interessante ter em mente que vários tipos de erros podem acontecer. A gente está sempre que está olhando ali a stack de erro, sabendo ler erros também para fazer essas tratativas, ok? Então, ó, coloquei no nosso try. Então, o que o try faz? Ele vai tentar fazer alguma coisa. Caso aconteça uma exceção, o meu catch vai capturar essa exceção. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um print aqui, ó. Deu erro. Vamos ver o que vai acontecer então. Ó. O que é o esperado? É o esperado que assim que eu rodar, ó, ele vai tentar, ocorreu a falha, ele vai capturar a falha no catch e vai printar deu erro. O que os parâmetros aqui do catch? O catch pode receber até 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o erro de fato. Então eu posso fazer aqui, ó, o print do meu erro. Então, se a gente for ver, ó, o erro é o mesmo erro que acontece caso, vou rodar aqui por fora, ó, do try catch, caso eu não envolva num try catch. Então, ó, unsupported operation infinite toInt. Então, beleza, a gente está fazendo o print aqui do erro. Qual que é o segundo parâmetro que a gente pode capturar também? A stack trace. O que é a bendita da stack trace, David? A stack trace é a nossa pilha de erro. Nela é muito importante qualquer desenvolvedor o mais cedo possível aprender a ler as pilhas de erros. Por quê? Porque é através da pilha de erro que a gente vai identificar de fato quais são os erros. Então aqui, ó, ele vai trazer toda a pilha de erro pra gente. Em vários lugares ele vai falar, ó, estourou na linha tal, assim, assim, assado. Então é muito importante conhecer que eu consigo capturar o erro e consigo capturar a pilha de erro, que ele vai trazer muito mais detalhes pra gente.
Eu vou fazer um print com esse erro? Nem sempre. Pode ser que muitas vezes aqui, ó, se 2 dividido por 0 falhar, eu quero, vamos supor que, vamos pensar, eu quero propagar esse erro para frente. Eu não quero tratar ele. Eu quero que quem chamou essa minha operação vai tratar. Então, caso a gente queira propagar o erro, a gente também consegue propagar o erro. Como a gente consegue propagar um erro, David? Com o rethrow. Eu coloco um rethrow aqui, então eu vou fazer o print, ó, só aqui, printando o erro. E a gente vai propagar o erro para frente. Então vocês vão ver que ele vai fazer o print e ainda assim, mesmo com o cat, ele vai dar aquele erro para a gente. Ó. Vou rodar agora. Vamos aguardar. Ó, printou o erro e propagou o erro para frente. Ou seja, a nossa aplicação ainda assim falhou porque alguém tem que fazer a tratativa desse objeto. Beleza? Então a gente aprendeu o que é o try, aprendeu o que é o catch, aprendeu o que é o rethrow, propagar o erro. Então aqui eu capturo o erro e com o rethrow eu posso propagar um erro. E caso eu não queira propagar um erro, caso, David, eu queira devolver uma exception falando alguma coisa. Então eu posso devolver aqui um throw agora, ó. Vou até comentar aqui o rethrow, vou comentar o throw, vou devolver uma exception, beleza? E o que a minha exception vai ter? Ó? Se eu rodar aqui logo de cara, vamos lá, ó, ele deu aqui, então ele fez o print da linha 8 e devolveu ó, uma exception para a gente. Porém, a exception, se a gente for ver aqui, ó, ela pode receber um dynamic, uma mensagem. Então eu posso passar aqui ó, uma mensagem. Ocorreu um erro XPTO. Vamos rodar agora. E ó, ocorreu um erro XPTO. Então, deu uma exceção. A gente printou essa exceção. Poderia fazer um log também disso. Perfeito, ótimo na verdade. E a gente pode propagar uma mensagem, uma exceção para frente, para que lá na frente quem for trabalhar esse bloco de código tenha uma exceção já mastigada, saiba certinho o que ocorreu ali e como ocorreu, ok? E, pô, David, legal, tenho exceções, sei como propagar para frente o mesmo erro, sei como retornar um novo erro e como que a gente pode construir as nossas exceções de erros. Isso é muito legal também. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, class, uma custom error, então o nosso erro customizado, ela vai fazer aqui um implements, então ela vai implementar, o que ela vai implementar? A exception, nossa querida exception. E o que é o interessante aqui? Eu posso ter um construtor, ó, receber aqui uma string, erro, final, string, error. Criar aqui o construtor, então custom error, respondo error. E agora vou comentar essa nossa exception e a gente vai devolver aqui, ó, throw custom error. Vou passar aqui dentro erro customizado. E vamos ver esse cara funcionando na prática. Então, ó, aqui ele trouxe pra gente, ó, uma instância do custom error. Agora aconteceu esse custom error. Por que, David, ele não apresentou pra gente aqui bonitinho? Porque a gente não fez ali o toString, não pegou o valor desse cara, ok? A gente poderia também chamar aqui o super, passar aqui o diserror, funcionaria? Vamos ver. Não, isso aqui não funcionaria. Então não tem problema também, a gente segue vida. O que a gente pode fazer? Acredito que isso aqui pra gente é interessante já. A gente então aprendeu a criar erros customizados. Vamos fazer aqui mais um laboratório aqui, um pequeno exemplo então. Então a gente vai criar aqui um custom error que vai ser o login error.
A gente tem aqui uma exception, vai ser agora um login error. A gente vai passar esse erro aqui. E o que a gente vai fazer então? Como que a gente vai fazer? Então, o usuário vai digitar para a gente dois valores. Então, eu tenho aqui string user, vai ser admin, e eu tenho o string pass, que o usuário entrou com o valor de 1, 2, 3. Porém, a gente vai fazer a seguinte validação, né? If, caso a senha, ponto, length, o tamanho da minha senha, então, seja menor ou igual a 6 caracteres, o que eu quero que aconteça? Eu vou disparar uma exceção. Qual exceção? Login error. Opa. Vamos chamar de password error, acho que faz mais sentido. Password length de tamanho. Então, password length error. Beleza, beleza. A gente gospel aqui pra frente. Não precisa para esse exemplo aqui, acho que não faz nem sentido passar aqui. Por quê? Porque a gente já tem ali qual é o tipo de exceção. Então, rodando, ó, ele cuspiu aqui pra gente um password length error. Ou seja, lá na tela o usuário pode, a partir, capturar esse tipo específico de erro e tratar ele. O que mais que a gente pode fazer, David? O que é interessante? Então, a gente pode fazer aqui, vamos criar um método. Vamos criar então uma classe, ó, login. A gente vai ter aqui um método, então, logar. E esse nosso método logar, ele faz essa lógica aqui, então. Então, aqui em cima eu posso chamar o login, criar, né, uma instância desse objeto. Login vai receber um novo login. Posso falar para o login logar. Então, o que vai acontecer? O logar vai devolver para a gente uma exceção, ó, do tipo password length error. O que a gente poderia fazer? Envolver, então, num try catch. Então, ele vai tentar logar. Caso aconteça uma exceção, a gente pode devolver aqui, ó, print falhou ao logar. Vamos trabalhar dessa forma, vamos ver se vai funcionar. Então, falhou ao logar. Beleza, perfeito. O que é o mais interessante ainda? A gente pode fazer isso aqui, capturar o tipo específico do meu erro. Então, eu posso dar aqui um on login cat. Vamos lá. Vou adicionar mais um cat aqui de erro geral. Print. Vou colocar aqui outro erro. Então, o que a gente vai garantir aqui com esse teste? O que eu estou fazendo aqui nesse try catch agora? Eu estou tentando logar, caso aconteça uma exceção e essa exceção seja do tipo password length error, ok? Eu vou fazer aqui, ó, falhou ao logar. Então, vamos fazer. Ó, legal então. Falhou ao logar. Era isso que a gente esperava que acontecesse. Vamos devolver aqui mais uma validação antes. Vamos devolver agora uma exception direto. Beleza? Então, a gente não está mais devolvendo uma password length error. Então, não é mais o falhou ao logar. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, outro erro. Por quê? Porque o cat ele pega todos os outros tipos de erros. Eu não estou especificando um erro, ok? Então, bom, pessoal, entendo que essa aula era isso de erros que eu queria passar para vocês. A gente aprendeu o que é o try, o que é o catch, como catar erros personalizados, como construir erros personalizados, ok? Como devolver exceções e tudo mais. Deixa eu ver se falta alguma coisa de erro para passar para vocês. Eu acho que falta alguma coisinha, mas eu não estou me recordando nesse... bem simples também, pouco utilizado, mas é legal vocês conhecerem. A gente tem um último operador no try catch, que é o finally. O que o finally vai fazer pra gente? Ele vai tentar fazer alguma coisa, vai capturar o erro e no final
ele vai fazer alguma coisa, ok? Então ele sempre vai executar o finally, que a gente pode fazer um print finalizou, por exemplo. O que o finally poderia fazer? Poderia enviar logs para o Firebase Analytics, poderia enviar logs para o meu servidor. Então, vamos rodar, vamos ver isso funcionando. Ó. Finalizou, rodou lá no final. Beleza, pessoal? Então, para essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Falou, é nóis. Tchau, tchau.